Início hoje a mais uma palestra da nossa Subcomissão Distrital de Saúde, presidida pelo grande doutor João Manuel, que vai fazer a abertura dessa palestra. Em seguida, a Magali vai ler o currículo da nossa companheira Vânia, um currículo extenso, e a companheira Vânia vai falar sobre o assunto, que é muito importante para todos nós que já estamos nessa idade, e para os jovens que têm parentes, né, pais, avós, enfim, vai servir para todo mundo, para todas as faixas etárias. Então é com você, João. Muito bem, boa noite a todos, né? Eu quero começar parabenizando o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, eu bato no peito e disse, é meu afilhado, identifiquei nele um rotariano pronto, mesmo antes de ele saber o que era Rotary, né? E ele tá quebrando paradigmas, mudando o clube de uma maneira positivíssima. E apresentou recentemente um projeto, não sei se ele vai querer falar. Eu posso falar do projeto ou você quer Pode. falar depois? É o É um projeto do projeto nosso. maravilhoso que propõe simplesmente a criação de uma segunda bandeira para a Rotary International. Até agora, a grande bandeira de todos nós é a Polio Plus. E graças a esse trabalho no global, o ano passado, foram identificados dois casos, me parece, só em dois países, Afeganistão e Paquistão, né? Então, foi um trabalho maravilhoso que reduziu imensamente, né, os casos de uma doença. O Osni, nosso querido Osni, teve poliomielite quando era criança, né? Então, ele chamou atenção para outra doença igualmente importante e também globalmente espalhada, né? Que é a, a doença do vírus HPV, né? Então, ele levou isso ao clube, o clube abraçou. Eu falei com o governador Claudinei, não sei se ele se encontra no grupo agora, né? E ele levou esse assunto lá até aquela reunião de governadores que aconteceu no último final de semana em Niterói. Alguém me lembra o nome daquela reunião que eu é Regóis. um ex- Carrego essa. isso é um Regone. conjunto de sigla. Isso. Então ele de maneira magistral apresentou o projeto, né? Quer dizer, a sorte está lançada. E ele convidou os demais governadores para que avaliassem com carinho. Inclusive, haviam dois diretores de Rotary na sala. Enfim, olha, eu espero que dê certo, porque eu não consigo nem visualizar até onde vai o alcance de um projeto desse, se der certo. Então, Luiz Cláudio, parabéns, né? É, e agradecimentos também ao governador Claudinei. E let's play ball. Vamos começar. Eu passo a palavra à companheira Magali para que ela apresente a nossa ilustre convidada de hoje e depois passo a palavra para ela. Com você, Boa Magali. noite boa noite a todos. Gostaria de Boa noite. agradecer a presença de cada um de vocês em nossa sala da Subcomissão Distrital de Saúde. Gostaria de agradecer também a presença do governador Gessi, do Rotary Clube de Goiânia. Em nome do Rotary Clube, governador, obrigado por estar em nossa sala. Vou apresentar hoje a nossa querida Vânia Maria de Araújo Gereta, nossa palestrante. Classificação: doutora em engenharia biomédica. Formação: doutorado em engenharia biomédica, especialização em práticas integrativas e complementares em saúde, especialização em enfermagem do trabalho, experiência profissional: enfermeira especializada em regeneração celular com laser, focando em dor e novas tecnologias, voltadas à saúde do adulto e do idoso por meio de pixels. Professora no curso de enfermagem da Universidade de Taubaté. Associações: membro da Sociedade Brasileira para Estudos de Dor, atuando como tesoureira, membro da Sociedade Brasileira de Enfermeiros, do Centro Cirúrgico e Central de Material SOBEC, membro da Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, ABNeuro, sócia da Internacional Associação IASP, sócia representativa do Rotary Clube Taubaté União. O tema da palestra de hoje: prevenção de queda em idosos. Bem-vinda à nossa sala, companheira Vânia.
Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada, Magali, por essa apresentação. Vocês estão vendo o slide? Estamos ouvindo perfeitamente, Vânia. Então, vamos colocar agora em apresentação. É, Esse assunto, Ele eu não acho que é foi, muito. Não não foi? entrou. Não. Pode Não? clicar novamente, vamos ver. Então, eu vou terminar a apresentação, vou sair, vou voltar de novo, tá? Que para mim ele Tá? já estava grande já. Não, aqui não tá. Então, Isso, vamos entrar de novo. isso. Eu vou. Ixi, agora deu bug aqui. Era aí que eu já vou resolver. Uhum. Vou diminuir Eu aqui. acho Ô, que você Vânia, tem. Isso, pois não, pode falar alguém. Oi, José. Vânia, você precisa sair do compartilhamento, aí você coloca em modo apresentação e compartilha o modo apresentação. Ele não vai mudar aí no ar. Então, isso que eu estava tentando sair aqui, não estava conseguindo. Vou fechar tudo aqui, que já estava aberto, já tinha deixado aberto aqui, Descompartilhe. Isso. né? Está descompartilhado já, né? Já. Então, beleza. Então, vou compartilhar de Isso. novo. Não, agora você primeiro coloca, primeiro em modo apresentação, depois você compartilha. Mas eu tenho que chegar lá, senão eu não chego, não acho ele. Dá Aí Alt agora eu Tab, volto aqui. segura Oi? a tecla Alt, segura a Pode tecla segurar. Alt, Qualquer aperta Tab coisa, e quer que eu você vai compartilhe encontrar. daqui? Qualquer coisa eu Eu, compartilho daqui. vê se vai agora. Ó, Senão, aí você compartilha. aí eu tô. É, Acho que é eu que estou entrando, né? Entrou. Deu Isso. certo agora. Pronto. Vânia, pode falando aí que eu vou mudando os slides para você. Tá, então deixa eu só fechar aqui, que agora eu não estou vendo, que eu estava vendo só a minha tela aqui. Muito Tá. bem. Tá. Então, esse assunto é muito importante e quando a gente estava analisando, eu pensei em falar para nós, né? Porque dentro dos nossos clubes, o que mais nós temos são pessoas já na terceira idade. Quer dizer, terceira idade não, porque terceira para mim é 30, né? Nós estamos aqui com 60 a mais, já adultos e idosos, mas a maioria aqui idoso jovem. Então, a arquitetura da independência, entendendo o envelhecimento e transformando sua casa em um refúgio seguro. Pode passar, companheiro, por favor. Uma celebração da vida, a função da nossa sociedade. Que significa isso? Então, quem são pessoas idosas? Aqui no Brasil, como nós somos um país de terceiro mundo, né, em desenvolvimento, são todos que têm 60 anos ou mais, diferente do que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, no Japão até mais, mas estamos caminhando. Na região nossa sudeste, nós temos uma perspectiva melhor de envelhecimento do que nas outras. Portanto, isso nos puxa para 60 anos e nos mantém. Mas já estamos 65 caminhando para 70. Uma grande conquista que nós temos atual é o quê? 30,2 milhões de idosos, 14,6% da população já está de 60 anos ou mais. E o nosso futuro, que não é, né, não está longe, está bem perto, em 2070, porque nós estamos já quase em 2030, se a gente pensar bem, nós vamos ter 35% da população brasileira 60 anos ou mais. E isso nos traz um aumento de anos de vida e importantíssimo, né? Que não é um peso, pelo contrário, é uma vitória, é um benefício, é uma felicidade de estarmos aqui nesse momento. O caminho e o destino do processo, caminho e destino, né? O processo versus as fases. O que é o processo? O envelhecimento e a velhice. Então, o que a gente vê? O envelhecimento é progressivo, natural, universal, todos nós vamos passar por esse momento, e a gente começa o envelhecimento a partir de quando nascemos. Existem linhas que acreditam e defendem que nós já iniciamos o nosso envelhecimento assim que nós somos gerados, né? E o que é esse envelhecimento? Ele vai trazer o quê? Uma velhice, que é simplesmente uma nova fase da vida. Como a gente foi criança, adolescente, adulto, e agora a gente está na fase da velhice.
e que nós temos uma fase da velhice jovem, que eu brinco que é o envelhecente, depois a gente tem o idoso adulto e depois o idoso velho. O idoso adulto é de 75, o idoso velho a partir de 80. Até 73, assim, nós somos os adolescentes, então nós estamos na adolescência aqui. Esse processo de velhice, ele não é junto com doença. Não pode se dizer que idoso é velho, de jeito nenhum. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente gasta 60, 70 anos para desenvolver aquele processo de doença. E aí a gente faz 60 anos e fala que a gente ficou velho, ficou doente. Não, a gente vem trazendo isso desde a infância. Pode mudar, por favor. Então, o que é natural e o que não é? A senescência é natural, é o envelhecimento natural. É onde as nossas células elas começam a ter, vamos dizer assim, diminuir um pouco as suas funções, né? Ou seja, não ser tão ágil, não ser tão veloz, mas ela continua tendo a sua existência, ela continua produzindo, ela continua fazendo as suas funções de uma maneira mais tranquila. E aí a gente começa a ter os cabelos brancos, começa a aparecer as rugas, a flacidez muscular, que é normal, né? Mas não aquela flacidez muscular que a gente não faz nenhuma atividade física. Aí sim a gente tem algum problema. Então são pequenas alterações sensoriais, né? Sutis, de visão, audição, paladar. E depois a gente tem a senilidade. A senilidade, sim, é doença. Então, quando eu tenho um processo de doença dentro do envelhecimento, aí eu tenho a senilidade. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa hipertensa desde os meus 40, 50 anos e vou chegar aos 60, 65 com essa hipertensão. Se eu faço uso de um medicamento, eu faço um tratamento, eu sigo muito bem e eu tenho uma saúde completa nesse sentido, eu não tenho essa senilidade. Eu sou idoso, mas com uma doença crônica. Mas assim que eu deixo essa doença suplantar, eu vou entrar na senilidade. Ou se eu tiver mais de uma doença, aí sim. Por exemplo, uma hipertensão severa, um acidente vascular cerebral, né, que é um derrame ou uma AVE, demências como o Alzheimer, que vem crescendo bastante. Aí sim eu tenho. E reconhecer isso é de extrema importância, porque o nosso autocuidado está relacionado a isso. Quando eu tenho uma senescência bem desenvolvida, bem trabalhada, dificilmente eu vou chegar nessa senilidade muito jovem. Então, eu vou chegar bem depois dos 80, 90, e eu vou conseguir fazer meu autocuidado até esse momento. Por favor. Companheiro Luiz, pode passar? Essa equação da liberdade, o que que significa? Então, a gente tem autonomia, a gente tem independência e tem dependência. Autonomia é o poder que eu tenho de decisão. Eu vou decidir o que eu faço, o que eu não faço da minha vida. Ó, isso é importantíssimo, né? Você decidir que horas você vai levantar, que horas você vai dormir, o que você come, onde você vai passear, se vai viajar ou não. Isso é super importante. Se toma ou não toma uma vacina. Outra coisa é a independência, é a capacidade de fazer. Então, é a capacidade do meu autocuidado. Eu cuidar de mim mesmo, eu cuidar da minha casa, cuidar das minhas finanças, né? Sair, fazer compras para que eu possa ter uma vida produtiva. E a dependência, infelizmente, é aquela ponte onde eu preciso do cuidado. Às vezes eu preciso de um cuidado integral e às vezes não, um cuidado parcial. Então, se você tem uma deficiência, vamos dizer assim, uma necessidade de uma cadeira de roda, então você às vezes vai precisar de uma pessoa para te ajudar a sentar ou sair ou empurrar essa cadeira, se você não tiver uma cadeira ali elétrica. Mas você não tem uma dependência total, né? Então você chega a ter uma certa autonomia. A gente perde mesmo a autonomia de decisão quando a gente perde a consciência, ou seja, quando a gente vai ter algum problema mais do sistema nervoso. Pode passar, por favor. É, Essa é uma ameaça silenciosa da independência, violenta, que chama-se queda, né? O que que é a queda? É a mudança de um estado, ou seja, eu estou em pé ou eu estou sentada e eu vou sair daquele estado para um outro mais abaixo. Então, eu vou cair da própria altura, quando eu estou em pé, eu vou cair de uma cadeira, de uma cama, e isso vai me gerar alguns problemas. Quais são esses problemas que pode vir a gerar? Vai depender, da altura dessa queda, vai depender do meu estado naquele momento, que eu vou ter mais ou menos problema.
Então, aqui a gente fala nessa mudança que é uma causa mais comum de acidente de 65 anos ou mais, não é um evento normal da idade. Então, quando a gente cai, a gente está tendo algum problema, ou você está tendo um desequilíbrio articular, muscular, uma fragilidade muscular, ou você está tendo algum problema relacionado com o sistema nervoso, ou mesmo uma hipertensão ou um diabetes que pode te ocasionar alguma tontura, né? É um sinal de alerta, né, bem crítico, que a gente tem que ficar atento para ver o que está acontecendo. E na cidade que a gente anda, às vezes é um sinal de calçada mal feita, um buraco, uma depressão, uma calçada em desnível, né, que aí vai também a gente tem a diminuição dessa acessibilidade, que é importante a gente falar também. E pode resultar de 6 a 20 dias ou mais de internação hospitalar. Ou seja, uma simples queda pode levar essa pessoa idosa para um hospital, pode fazer uma cirurgia. Às vezes a gente fala brincando, mas é a realidade. Se você cai, você pode quebrar um fêmur, você vai para o centro cirúrgico, faz uma cirurgia, fica no hospital. Você tem um rebaixamento da sua resistência, você está internado, você já fica mais triste, você pode desenvolver uma pneumonia e você pode vir a ter um problema maior ou até uma fatalidade, uma perda dessa vida. E vai sair lá no seu, né, atestado de óbito uma pneumonia. Mas aí eu falo com meus alunos, não, o que matou foi a queda, porque trouxe todos esses problemas. Se ele não tivesse caído, nada disso teria acontecido. Pode mudar, por favor. O efeito dominó de uma queda. Então, a gente tem um impacto físico, psicológico e social. O físico é fácil. É uma fratura que eu tenho, pode ser em qualquer lugar do corpo, e complicações de imobilidade prolongada, que pode trazer uma pneumonia ou uma trombose, como eu já dei o exemplo da pneumonia. Agora, impacto psicológico. O que vai acontecer? Uma pitofobia, medo intenso e crônico de cair novamente. Toda pessoa que cai, toda pessoa que teve um problema de mobilidade, depois ela vai ter dificuldade de continuar essa sua caminhada, ela vai ter dificuldade de aceitar aquele processo, ela tem medo, ela fica olhando, ela vai andar mais devagar, ela segura, ela se agarra. Por quê? Ela não quer cair mais. E isso é um problema sério. Quando ela entra nesse processo, ela vai ficar o quê? Vai ficar mais reclusa, vai deixar de fazer as suas atividades. Se era uma pessoa ativa, fazer atividade física, vai diminuir essa atividade ou até parar e vai trazer algumas consequências. Então, resulta em ansiedade, depressão e perda drástica de confiança em si mesmo. Isso é mais comum do que a gente pensa, tá? O impacto social na vida. O isolamento social do idoso passa a restringir suas atividades apenas ao lar. E temos que lembrar que a maioria das quedas acontece dentro de casa ou no quintal, onde a gente não tem bem estruturado, bem elaborado. Perda de autonomia e dependência total de cuidadores, elevando drasticamente o risco de óbito. Então, esses 3 impactos são bem grandes na nossa vida decorrente da queda. Por favor, pode passar. O mapa do perigo, onde mora? Aí que tem aqui do meu lado direito, né? Acho que de vocês também está ao lado direito. O que nós temos? Fatores externos de ambiente. E esses fatores externos, da rua, na calçada, no parque, no meu quintal e também dentro da minha casa, no ambiente onde eu vivo todo dia. Eu tenho problema do quê? Superfícies e pisos escorregadios, desnível, iluminação inadequada ou insuficiente. Essa iluminação inadequada, às vezes, não é nem a falta de luz, mas eu tenho uma luz muito forte, que eu deixo apagado. O idoso ele já vai ter dificuldade de fazer essa abertura da vista com rapidez. Então, se tem uma luz muito forte, ele sai do escuro e acende, ele vai ficar cego por mais tempo. Então, a gente tem que ter uma penumbra, tem que ter uma luzinha correndo assim no rodapé, para que a gente não fique totalmente no escuro, principalmente se for no quarto, quando levanta à noite para ir ao banheiro, né? É uma grande armadilha, tapetes, principalmente tapete solto e desnível no chão. Os idosos, eles gostam muito de tapete, por quê? Nós crescemos com o tapete traz para a gente um aconchego, uma adaptação boa, aquele tapete às vezes que está na família, que trouxe de muito tempo, mas chegou numa certa idade, a gente precisa pensar o que fazer. Vamos fazer um quadro dele e colocar na parede?
vamos fixá-los no chão e tirar até aquele desnível que ele pode trazer, porque senão ele pode ser um problema grande na nossa vida. E móveis baixos ou instáveis. Ou também móveis muito altos também pode nos levar a uma queda, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, os fatores internos do corpo. O que que a gente tem? Fraqueza muscular e perda de equilíbrio, principalmente quando a gente não faz atividade física, quando a gente não se mantém ágil e em movimento. Alteração de visão, dificuldade de adaptação no escuro, né? Se tem uma catarata, faz um uso, por exemplo, eu uso multifocal. Quando eu levanto, estou sem óculos, então tenho que colocar o óculos, tem que estar perto da cama. Efeitos colaterais do uso de concomitante com vários medicamentos, que pode levar a tontura ou outros problemas. A importância desse detalhe é quando você chega aos 60 anos, até antes, 60, com 50 já seria interessante, você ir no médico geriatra, você já começar a ter esse médico na sua vida para começar a fazer equalização desses medicamentos todos que você possa vir a tomar. Pode passar, por favor. A armadura do autocuidado. Então, a força muscular está no quê? Exercícios físicos. Ah, mas eu fiz exercício físico quando eu tinha 18 anos, 19, depois casei, fui trabalhar, filho, não tenho mais tempo. Não interessa quando você começa. Se você está com 60 anos e começar agora, você vai ganhar um pouco de músculo, você vai ganhar resistência, você vai ganhar força, né? Você vai manter as suas articulações funcionando, como se você estivesse colocando um óleo todo dia ali. Então, é importante que a gente faça, não pensando na estética, mas pensando no movimento e no seu autocuidado. Então, isso é importante que a gente faça. Bem antigamente, falava-se que musculação não podia ser para o idoso, até que surgiram estudos na USP, em outras universidades, e mostraram que a musculação é super importante para o idoso, né? Que o idoso ele não tem a facilidade de ganhar massa, né? Não tem a facilidade de ganhar aquela massa magra, de ter músculos grandes, mas ele vai ter a sua resistência e ele vai se manter em equilíbrio. O radar, a visão que a gente vai fazer o quê? São exames oftalmológicos, que é importante que a gente vá para ver se diminui essa visão, se eu preciso melhorar essa minha visão, e revisar periodicamente os medicamentos com o seu profissional de saúde. Se você vai na unidade básica, você vai encontrar o enfermeiro, você vai encontrar o médico. Se você está num hospital, numa clínica, você pode ter oportunidade também de encontrar ali um farmacêutico que vai te dar as orientações. O próprio fisioterapeuta que está com você, ele pode te direcionar. Então, todos os profissionais da área de saúde, eles têm condições de conversar e de nos dar algumas informações. E todos têm condições de fazer uma indicação, de fazer um encaminhamento para o profissional mais específico que pode trabalhar com você naquele momento. E a base de tudo isso são os pés. Então, os pés, eles têm que ficar muito bem cuidados, né? Nada de unha inflamada, ficar cortando assim, ir em profissionais adequados, você ter um sapato adequado. O sapato para o idoso é sapato fechado, um sapato de solado antiderrapante e resistente, evitar andar somente de meias e de chinelo solto, né? Aquelas sandalinhas, sapato salto alto, não deve ser usado. As mulheres que gostam, a gente tem que usar agora um salto mais largo, entre 2 e 4 centímetros somente, e o bico do sapato tem que ser arredondado para que não machuque, não aperte. A gente tem que comprar esse sapato no período da tarde, porque a gente já ficou o dia todo de pé, e aí nós não vamos ter esse problema de apertar o sapato. Nós estamos vendo esse homem aí se preparando para caminhar, ele está com uma meia, dá para a gente ver que essa meia dele não tem um elástico que aperta, então a gente tem meias especializadas para que não vá agredir também, não vai apertar, não vai fazer proporcionar ali um edema, um inchaço nessa perna e que vai depois atrapalhar, ou seja, vai estar represando esse sangue. Pode passar, por favor. A casa segura, então o quarto, olha só, que quarto confortável, gostoso. Então a gente tem a janela bem iluminado, temos os abajur que você pode ligar, a porta ali. Então o que a gente tem que ver? A altura da cama deve permitir que ao sentar e ficar em pé, encoste firmemente no chão os pés e o joelho a 90 graus. Então assim, se eu estou sentada, o meu joelho vai ficar a 90 graus e meu pé todinho no chão. Isso significa que a altura da cama tem que estar atrás do meu joelho, né? Na área da saúde, a gente fala região poplítea, mas ali, atrás do joelho
que a gente vai ficar. Isso é importante, tanto para a cama como para a cadeira e para o sofá, porque aí a gente não vai cair sentada, nem vai ficar na ponta do pé para sentar. E também não está muito lá embaixo, você tem que fazer força para levantar, né? Iluminação acessível, né? Interruptores e abajur perto. Importante que eu acenda a luz na entrada do quarto e possa apagar perto da cama, para que eu não tenha esse caminhar no escuro, diretamente da cama ali para apagar. O caminho livre, rotas da cama até a porta e o banheiro completamente livres. Nada, não tem banquinho, não tem o sofá, não tem o tapete, não tenho nada colocado ali que vá me atrapalhar e que eu possa vir a tropeçar e cair. Ausência de tapetes. Oi? Ausência de tapetes, na eliminação total dos tapetes soltos. Então, se eu gosto de um tapete no meu quarto, eu moro num lugar frio, que seja aquele tapete que eu coloque a cama em cima e ao redor assim, dessa distância dele, que ele tenha uma faixa assim, de uma fita que o prenda, que ele não deslize e que ele fique bem equalizado com o resto do piso do quarto, tá? Mas acho que não tem necessidade, fica até difícil de limpar. Pode mudar, por favor. No microfone está ligado, né? Banheiro. Banheiro é um dos locais bem perigosos, né? Então, banheiro a gente precisa do quê? A gente precisa de barra de apoio. Essas barras de apoio dentro do box, do lado do vaso sanitário, perto da pia do banheiro. Por quê? Para que a gente possa sentar, levantar, tomar um banho, sem correr o risco de escorregar. Vocês estão vendo que nesse banheiro a gente tem cadeira de banho, nós também temos aqui vamos dizer assim, um banco, né, feito para que você possa sentar. Para que isso? Para que eu lave meu pé, né? Se você puder voltar um pouquinho, Desculpa. imagina, para que eu lave meu pé, porque quando eu vou, Mais pode ir para o né? banheiro, pode voltar no banheiro, isso. Quando eu vou lavar o pé, eu posso escorregar. E eu, às vezes eu não tenho mais aquele equilíbrio. Mesmo segurando, né, no apoio de barras, às vezes fica perigoso. Então é importante que eu sente para eu lavar meu pé, passar uma bucha, porque eu tenho que higienizar muito bem. O vaso sanitário. O vaso sanitário é importante que ele seja elevado também. O vaso sanitário ele é baixo, né? A gente tem que deixar ele mais alto para que a gente não tenha que descer tanto para sentar. É, Você tem vasos sanitários que são maiores, você tem aqueles acopladores que você pode pôr se fica mais alto esse assento, e como se você quiser também, você pode contratar um pedreiro, ele faz uma base chamada sóclio, que o vaso fica mais alto também para você sentar, e você não precisa colocar aqueles dispositivos, você pode falar, não quero pôr aquilo, pareço criança com aqueles negócios para aumentar, então você pode aumentar a altura do seu vaso também. Isso é importante para que não caia. E a barra do lado, né? O piso antiderrapante, extremamente importante. Os tapetes para você sair de dentro do box tem que ser emborrachados e aqueles que aderem bem ao chão, fique bem aderido. Vocês estão vendo que esse box não tem uma porta? Então, assim, ele está fechado dos lados, mas eu tenho um vão grande aqui que não vai me atrapalhar a sair, nem vai me deixar cair. Aqui essa beirada tá errada, né? Desse desenho que o notebook trouxe esse desenho para mim, né? Porque, na realidade, tinha que estar equiparado com o chão, porque se eu tiver uma cadeira de roda, fica fácil de entrar. Se eu uso o andador, fica fácil de entrar e eu não venho a tropeçar, tá? Então, isso é importante que eu tenha toda essa base do box bem seguro. Pode passar, por favor. Aqui é a sala de estar. Então, a sala de estar normalmente é aquela sala que, quando a gente é mais jovem, lotado, né? De coisas bonitas, vasos, bibelôs, mulher gosta muito disso, uma mesinha de centro, uma mesinha de canto. Então, quando a gente vai envelhecendo, vamos diminuir todo esse processo, tá? Eu tenho que ter móveis firmes, sofás bem firmes, que eu sente e eu tenha aquela certeza que minhas costas estão bem colocadas. A altura do sofá é a mesma altura da cama, né? Que eu sente fique em 90 graus o meu joelho. Isso é importante. Aquele sofá muito macio que eu encosto não é bom para a gente. Às vezes você vê, recebe em casa, você tem um sofá desse molinho, uma pessoa mais idosa, ela senta, ela quer uma almofada para pôr nas costas, para que ela traga as costas dela para frente e que ela fique mais reta. Então é importante que a gente tenha um sofá mais firme. Tolerância zero para tapetes, né? Vocês estão vendo que tapetes, eu estou trazendo ele do começo até o fim. A iluminação ampla, então eu tenho que ter uma iluminação boa
De preferência, a iluminação natural, né? Várias janelas que me traga sem reflexo, mas se eu não tiver luz boa, então tem que fazer uma mistura de luz branca com luz amarela para que fique agradável no meu olho e que eu não me perca nesse contexto, né? E gestão de cabos e fios, então que não fique nada solto, as tomadas bem adaptadas, nenhum fio sobrando em nenhum lugar. E tomar cuidado com os nossos animaizinhos de estimação, que às vezes fica no nosso pé, fica ali junto. Vocês estão vendo que embaixo dessa mesinha tem um tapete. Então, tudo bem. Posso deixar um tapetinho? Pode, mas eu volto. Nessa borda aqui, ó, a gente pode colocar uma fita que vai aderir bem, e tem da cor do tapete, você pode fazer. Tem os arquitetos que nos ajudam muito a fazer todo esse processo e manter as nossas casas confortáveis e agradáveis. Pode mudar, por favor. Cozinha. Cozinha é outro departamento, né? Então, vocês estão vendo aqui, a altura da bancada. A altura da bancada é onde eu fico em pé, essa bancada vai dar na minha cintura, eu não preciso abaixar para fazer as coisas e nem ficar muito acima. Isso é importante. Vai seguir também a altura da mesa, cadeira, para que a gente possa sentar nessa altura. Os utensílios que eu utilizo sempre, a todo dia eu estou utilizando, que fique na altura dos meus olhos, onde eu consiga pegar nessa altura aqui. Eu não preciso fazer isso e nem abaixar. Está aqui, na altura dos meus olhos, do braço, eu só estou esticando meu braço. Isso é importante, porque se eu olhar para cima e depois para baixo, eu posso ter essa tontura, a mudança, né, de localização. O piso seco sempre. Então, o piso da cozinha também deve ser antiderrapante. Cuidado com aqueles tapetinhos de você colocar. Observar se não tem nada de água, porque se a gente pisa, pode escorregar, e aí a queda é certa. Iluminação, né, de tarefa, luz clara e direta sobre a pia e o fogão, porque é onde nós vamos mexer com material que pode cortar, pode queimar, então a gente tem que ter uma boa visão. E as cadeiras, né, para você sentar bem segura. Os armários, como vocês estão vendo aqui embaixo da pia, é um armário não muito baixo, onde eu posso pegar. Então, materiais, utensílios que eu não vou usar todo dia, fica aqui. Nesse armário aqui de cima, somente o que eu uso de vez em quando, que vai ter gente para fazer. Por quê? Quando eu subo numa cadeira, num banquinho ou numa escadinha, eu corro o risco de cair, porque essa escada ela pode escorregar, ela pode se movimentar. O jovem, se cair, ele não vai ter muitos problemas, e às vezes ele até pula dessa escada. A gente não tem mais essa habilidade, então nós temos que pensar em todas essas fases para que a gente não corra risco. Então, armário alto só para quando os filhos ou em casa ou os netos. Pode mudar, por favor? Aí vem o ecossistema do envelhecimento ativo, que é bem legal. Eu tenho um corpo fortalecido, então eu faço todo o gerenciamento da minha senilidade, doenças crônicas controladas, músculos ativos, nutrição e hidratação bem adequada. O idoso tem que tomar pelo menos 6 copos de água, porque a gente não toma água. Por que que a gente não toma água? Porque a gente não sente tanta sede, então a gente esquece de tomar. Mesmo sem sede, eu tenho que tomar pelo menos 6 copos de água por dia, porque senão meu rim não vai funcionar direito, eu posso ficar desidratado. E eu ficando desidratado, eu posso ter tonturas, né? O músculo precisa de água. 70% do nosso corpo é água, nós precisamos de muita água. Nosso sistema nervoso, ele faz toda a condução porque a gente tem bastante água também. Ambiente adequado. A casa deixa de ser uma pista de obstáculos e se torna um refúgio arquitetônico que perdoa falhas físicas, né? Então, eu tenho que fazer com que a casa me aceite, aconchegue, e não que... Então, mas é minha casa de 50 anos, vou transformá-la em uma casa segura para mim, tá? Mente ativa, preservação da autonomia na vida social engajada. O que nós fazemos no Rotary? Nós temos uma vida social maravilhosa, nós estamos engajados, nós temos nossos amigos, nossos companheiros, saímos, fazemos as nossas atividades. Isso nos mantém ativo, nos mantém sempre funcionando e vai nos dar mais vontade de ter um corpo fortalecido e de nos manter num ambiente adequado. Com isso, a gente vai ter uma independência prolongada. Então, a verdadeira independência não é precisar de nada, é construir um ecossistema que suporte suas necessidades de forma invisível e digna. Olha como é diferente, né? Então, assim, eu tenho certeza que com o envelhecimento eu vou ter algumas debilidades, eu vou fazer algo com menos intensidade.
mas esse menos intensidade que eu estou fazendo não vai me deixar de fazer, desde que eu mantenha esse ecossistema do envelhecimento ativo. Pode mudar, por favor. Aí eu deixo aqui para a gente fazer a discussão, né? Eu espero não ter falado muito, que eu falo demais, e para deixar para a gente discutir. Então, uma pergunta fundamental: como você pode transformar a sua casa hoje para garantir a sua independência amanhã? Então, assim, o envelhecimento é a sua maior vitória. Só chega no envelhecimento aquele que é forte, aquele que cuidou de si, aquele que tem vontade e tem muita coisa ainda para fazer. Fortaleça o seu castelo. Sua primeira missão para hoje é: enrole e guarde o tapete solto da sala. A sua arquitetura da independência começa agora. Então, espero que a gente possa fazer uma discussão bem interessante e acabar os seus slides. Obrigada. Vânia, parabéns pela sua Obrigada. apresentação. Foi lindo esses slides que você disponibilizou para nós, maravilhosos, muito, Obrigada. muito autoexplicativos, né? Com bastante Sim, dicas que a gente pode adotar. E eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: é, o processo de envelhecimento, ele não é um processo fácil, né, de se aceitar, né? Aquela pessoa que sempre foi o provedor, aquela pessoa que sempre tomava as decisões, de repente se vê numa situação em que ele não consegue fazer mais nada, não decide por mais nada, enfim. E o que eu vejo assim no dia a dia é a teimosia que essas pessoas têm. Olha, eu vou falar para você. Você fala tudo isso que você falou, orienta tudo que tem que orientar, e o bicho é teimoso. O bicho vai fazer do jeito dele. Papai, não levante, não vai tomar banho sozinho. Ele vai, levanta, vai tomar banho sozinho. Mas, papai, me espera aqui, não vá na cozinha, eu te ajudo a levantar. Ele vai levantar. Enfim, são situações que a gente. Então, o primeiro ponto é esse, a teimosia. O segundo ponto é o nervosismo. Eles distratam o cuidador. A maioria deles, eles não aceitam. Você coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis cuidadores e ninguém fica na sua casa. E as pessoas estão lá com o maior carinho, com o maior amor, querendo cuidar, querendo. E eles não aceitam, brigam, xingam, enfim. O que a gente faz com a teimosia e com e com esses briguentos aí que distratam todo mundo? pergunta maravilhosa e complicada, né? Eu tenho uma mãe também briguenta, também teimosa. Minha irmã está aí até assistindo para veja lá que a gente fala com a mãe, ela também não escuta. Nós temos vários problemas. Primeiro, ele tem uma debilidade física, ele está numa debilidade emocional, porque, como você mesmo disse, está idoso. A mulher, às vezes, é pior ainda, ela se vê com rugas, ela se vê com flacidez, era uma mulher super bonita e agora ela se vê uma mulher feia. Mas, na realidade, não, a beleza troca de lugar, a beleza tem outro sentido, mas às vezes a pessoa não vê. Então, fica uma pessoa mais magoada. Mas mesmo assim, é uma pessoa que ela sempre foi o centro do comando. E agora ela também não vai aceitar que você manda. Eu não sou criança, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Eu que sempre coordenei. Agora você quer me dizer o que eu faço, o que eu não faço? Então, para ele também é difícil. Aí eu sempre converso, né? Sou enfermeira, então faço as orientações, o que eu falo com a família chegar num denominador comum, entender que ele tem autonomia, que ele sabe o que ele quer e que ele tem algumas fragilidades que nós também temos que entender. E vamos conversar para a gente chegar num denominador comum ali. É difícil, é muito difícil, mas, como você mesmo disse, papai não vai até a sala, não vai até a cozinha, me espera. Se ele consegue ir até a cozinha, se ele consegue pegar a água dele, mesmo que ele gaste 10 minutos, e você faria aquele 1 minuto, deixa ele fazer. Porque quando você impede que ele faça aquilo que ele consegue, ele vai deixando de fazer o que ele consegue e cada vez ele vai ficar mais necessitado de alguém que faça por ele. Então, a gente tem que fazer o quê? Manter aquele ambiente seguro, fazer com que ele entenda que eu estou ali junto a ele, não estou ali para mandar, mas para a gente equalizar aquele cuidado, né?
E essa questão de ser bravo, a pessoa que sempre foi brava, que sempre foi enérgica, ela envelhece, ela não deixa de ser, ela vai continuar. E às vezes ele está se sentindo, fora isso, às vezes ele está se sentindo humilhado, porque agora ele precisa de ajuda, ele está se sentindo rejeitado pela família, porque ninguém está cuidando dele e colocou alguém para cuidar, mas ele não viu que as pessoas estão trabalhando e voltam depois. Então, são os sentimentos que a gente tem e a gente precisa contornar essas pessoas e conversar. A gente sempre encontra um cuidador que às vezes tem mais habilidade, é mais tranquilo para fazer, mas não tem uma receita, é muito difícil. Existem cursos até de especialização de como cuidar disso, como trabalhar e fazer, é muito difícil, né? Mas cada família tem que entender. E o idoso, ele também tem que entender que ele é maior de idade, ele é dono dele, mas que agora ele precisa sim de uma ajuda e que isso não é desmerecimento, que isso não é feio, ele não vai deixar de ser pai, de ser avô, de ser marido, esposo, mas ele precisa agora também ter paciência, calma e algumas vezes precisa-se da ajuda do médico que vai prescrever algum remedinho que vai trazer essa calma, vai trazer essa estabilidade também, porque às vezes fica muito exacerbado, né? Eu costumo dizer que é bom a gente fazer reiki, fazer yoga, que também vai trazer toda essa tranquilidade, mas a receita é bem complicada. Não espero que tenha Vânia, respondido um pouco. sim, com certeza. O nosso companheiro Nivaldo Zoner quer fazer uma pergunta para você. Oi, É, boa, Nival. boa noite, Vânia. Parabéns pela palestra aí. Eu Obrigada, acho, obrigada por estar aqui. eu gostei muito porque foi muito objetiva, né? Então a gente precisa olhar bem para nossa casa agora e procurar ser práticos, né? Sim. E porque a gente vai fazendo muitas coisas que a gente acha legal, mas esquece da praticidade do ambiente que a gente vive, né? E quanto à questão aí de relação entre os mais idosos, é um aprendizado de duas vias, né? A gente acaba Sim, aprendendo mais com eles e eles acabam também aprendendo mais com quem vai cuidar deles, porque é uma nova fase que você falou que a pessoa está entrando, ela vai ter outras experiências, outros aprendizados, né? sim. Então, parabéns pela sua palestra aí, eu gostei demais, tá? Vou começar a praticar isso aqui em casa. Obrigado. Obrigada. Que bom. O companheiro Boa Sorte também quer fazer uma pergunta para você, Vânia. Eu vou fazer uma pergunta e vou fazer uma colocação também. Pois Pois não. não, companheiro. Parabéns pela sua apresentação, muito importante. Eu acho que a grande maioria que está nessa telinha já passou dos 60 mesmo, né? E é como o Luiz Cláudio provocou aí, né? Às vezes nós queremos continuar fazendo aquilo que fazíamos quando tinha 30 anos, 40 anos, né? Achando que ainda tem condição. Mas você aí fez as colocações importantes para ponderar. Tanto os filhos têm que ter cuidado com os pais, como os pais têm que ser também compreensíveis na medida em que a preocupação deles é com os pais mesmo, né? Então, eu acho que você foi muito, muito, muito prática aí e disse muito bem. E uma maneira importante que nós temos que observar. Eu tenho 80 anos, Vânia, 80 anos, mas eu tenho atividade física, né? Faço pilates, faço minhas caminhadas 4 quilômetros todo dia, né? Eu ando, Ó, não corro, ando nossa. e participo também. E você fez uma colocação que eu queria falar sobre a questão da atividade mental. Então, o Rotary, eu diria que o Rotary hoje é um seguro contra a velhice, contra a doença, contra tudo que você falou aí. Porque ele nos dá a oportunidade de conhecer pessoas iguais a você. Eu ouvi você falando, é o Luiz Cláudio, é o Gessi, e todos os outros companheiros e companheiras que estão aí, né, a gente interagindo, né? Eu assisto a reunião todo dia, duas, três reuniões por dia, além das reuniões presenciais. E sinto bem, participo das ações do meu clube, né? E eu e minha esposa também. Amanhã mesmo estou indo para Salvador, participar da reunião da academia, sou envolvido com a academia e tudo, na academia de letras, né? Que é a BROL, né? A BROL Bahia e a BROL Nacional. Que Mas bacana. eu queria ainda falar um Olha assunto que com você, lindo. Vânia, como? Falei que lindo. Ó, Mas isso eu sinto bem. Quando você faz o que gosta, você não cansa, né? Você se sente bem, ele dá, né? Eu faço pilates também, 3 vezes por semana, eu e minha esposa. E ela faz academia também.
Mas hoje existe um recurso muito importante na vida do idoso, a casa de acolhimento. Como é que você vê isso, Vânia? A casa de acolhimento, você, em princípio, quem vai para lá, o velho, me abandonaram, me jogaram lá numa casa e tal. Se ele for uma pessoa ativa, que sempre teve uma participação social ativa, né, ele vai logo interagir com a turma, conhecer todo mundo, né, conversar e tal. Pode criar um grupinho ali para jogar, para caminhar, para andar e tal. Mas o que você falaria sobre essa casa de repouso, né? Porque daqui a pouco eu estou precisando ir, a sua orientação vai ser muito importante para mim, viu? Eu acho que vai demorar muito para o companheiro ir para uma casa de repouso. Mas olha, nós temos vários tipos de modelos de instituição de longa permanência. Então, hoje em dia, cresceu bastante isso é importante. Então, nós temos aquelas que a gente brinca que é como se fosse uma creche. Então, o idoso pode ir de manhã, passa o dia todo com atividades, alimento bem elaborado, profissionais da área de saúde diversos fazendo os atendimentos, trazendo todo o acolhimento que ele tem necessidade naquele momento. E depois à tarde ele vai embora para casa. Vai embora com quem? Vai embora com a família. Então, ele fica junto à família e ele tem todo esse cuidado ali com ele. E lá ele vai fazer exatamente isso que você falou. Ele vai ter os amigos, vai interagir, e isso é importantíssimo. Tem também aqueles que escolhem ou a família não consegue nem à noite, porque tem pessoas que trabalham de manhã, outros trabalham à tarde, outras à noite e não conseguem. Então, eles vão ficar a semana toda na casa e pode ir final de semana para casa, ou ficam direto. Então, escolher uma boa casa, aquela que o receba bem, que tenha as atividades que ele goste, que tenha uma higiene boa, que tenham profissionais eficientes que possam dar esse atendimento, que tenham também, sigam todas as normas, né, de segurança, as normas de saúde, e isso é importante quando vai procurar ver para ver todo esse processo. Mas normalmente são pessoas que têm mais necessidades que vão para esse tipo de casa, ou então pessoas que não têm condições financeiras que vão para esses tipos de casa, que muitas vezes são até de graça, porque lá é que ele vai receber tudo que ele precisaria realmente. Não tem assim uma qualidade 100%, mas também ele não está sozinho, abandonado. Então, nós temos vários modelos. Como hoje em dia está surgindo muito modelo aqui no Brasil já de condomínios tanto na horizontal como na vertical, para a terceira idade. Né? Os condomínios para idosos, onde você tem apartamentos muito bem feitos, elaborados, pensando nisso que a gente está discutindo aqui. Não precisa ser grandes, né? São pequenos. Onde você tem uma praça central que você encontra todos que moram ali, que possam se interagir, possam conversar, tem locais para você fazer um piquenique, tem uma área onde você tem ali consultórios que você possa receber os profissionais de saúde que vão fazer as consultas, que vão fazer o tratamento, tem local de academia onde você vai, ou seja, que você não precisa sair. Tem alguns que têm pensado até supermercado e loja, para que você fique tudo ali dentro, onde você vai conviver com pessoas da sua idade, com pessoas que têm os mesmos pensamentos, que estão passando pelas mesmas fases e você tem tudo na mão. Isso também é super importante, né? Então, existem vários modelos e eu acho que esses modelos cada vez mais vão aparecer coisas novas, diferentes, e é super importante, porque nós temos um número muito grande de idosos e um número muito pequeno de pessoas para cuidar desses idosos. Então, nós vamos precisar realmente dessas casas e desses modelos. 2000, mais ou menos, eu tinha uns alunos, eles fizeram do TG deles, eles propuseram uma casa-dia para idoso, nesse formato, né? Que vem, passa o dia todo, depois volta. Então, todo mundo, nossa, que coisa, né, futurística, tudo mais. Hoje em dia, nós brincar, a gente pode encontrar uma em cada esquina nesse sentido. Então, como o nosso envelhecimento com saúde, chegando cada vez mais longe, nós estamos tendo muito mais idosos aparecendo de 80 anos ou mais do que o outro, está mudando também a questão financeira do nosso país. Então, hoje a gente tem, além dessas casas, esses modelos, nós temos estrutura de passeios só para idosos, que tem até profissionais especializados em levar os idosos a passear no shopping, onde eles vão encontrar com seus amigos, e tudo assim num ambiente bem seguro, com uma van, que eles estão lá, tem as pessoas que vão nos manter seguros. Isso é super importante. Eu acho que são modelos que os jovens têm que começar a ver esses modelos e começar a trabalhar
e ver o que eles podem construir na vida deles financeiramente, ajudando todos nós que estamos chegando aí cada vez mais longe, né? Vânia, Agora, o Vânia, nosso governador Gersi quer fazer uma pergunta para você também. ô, Luiz, Oh, Por favor. desculpa, desculpa, boa me dê só sorte. mais um minuto, me dê só mais um Claro, minuto, por claro. favor. Desculpa. Viu, Vânia? O que acontece hoje, meus companheiros e minhas companheiras, né, com a permissão de Luiz Cláudio, permita, viu, Jessica Camelo? Você manda lá em Goiás, mas aqui quem manda é Luiz, viu? É o Nós seguinte, só obedecemos. Você porque não quando sabe o que eu sou idoso, daí. quando o idoso, viu? Quando o idoso sai para jantar ou almoçar no restaurante, né? Ele vai com os netos, os filhos, etc. Mas o tratamento que o próprio garçom dispensa para ele é o seguinte: ele já não conhece pelo nome, já não fala o nome dele. Ele vai sentar onde? Ele vai comer o quê? Eu já li sobre isso, né? Ele gosta de quê? Onde é que ele senta? Então já não é mais você, Luiz Carlos, é ele. É ele. Rapaz, isso aí é meio, né? Ele não, cara, eu tenho um nome, meu nome é José. Seu José, o senhor vai sentar onde? Como é seu nome, José? Você vai sentar onde? Edna, minha esposa, dona Edna, o senhor vai sentar onde? O senhor quer comer o quê? Qual é o seu prato predileto e tal, né? Então a gente vê muito isso também nesse comportamento na sociedade, né? E que às vezes aquilo, o idoso fica meio chateado, viu? A não ser que seja um camarada muito controlado, como o Jaci Camelo, né? Que é muito equilibrado. Mas senão, como é que você vê, hein, mano? É outra questão que a gente tem, a questão do idadismo, né? Então, assim, as pessoas não acreditam mais que o idoso possa fazer o seu autocuidado, que ele saiba o que ele quer, transformar o idoso numa criança que isso na realidade não é. Então, nós temos que combater isso, temos que falar, e quando perguntar, chegar no restaurante e falar assim, o que ele quer? Aí, o que a gente tem que falar? Prazer, Vânia, e eu quero ver o cardápio para que eu possa escolher. Qual que é o seu nome? Você que vai ficar comigo a noite toda, ele vai desarmar, ele vai ficar e ele vai. Então, nós temos que mostrar isso e nós temos que trabalhar contra isso. E assim, você puxou algo interessante, porque também tem uma outra coisa que eu fico muito brava, porque às vezes as mães se aposentam e estão lá em casa, os filhos todos criados, aí elas não podem mais sair, fazer nada, não podem ir numa ginástica, porque elas viram o quê? Elas viram babá de neto, né? Então, assim, aí agora elas são contratadas pelos seus filhos ou suas filhas para que trabalhem para eles, mas nem recebem salário, né? Então, assim, as avós e os avós também mudaram. Então, isso é outra coisa que a gente também não pode aceitar. E outra coisa que a gente também não pode aceitar é a vaga do idoso ser ocupado por quem não é idoso e botar ainda aquele hominho assim, com aquela bengalinha na vaga de idoso. Não, eu faço questão de parar na vaga de idoso, botar meu cartãozinho e descer linda e formosa, porque eu sou uma idosa que ando, né? Que tenho pensamento. Então, acho que isso também é outra coisa que a gente tem que fazer. Gersi, pergunta, Gersi. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero só, primeiro eu quero dizer ao meu irmão, meu companheiro, boa sorte, que eu estou em Goiás, em Goiânia, sou cidadão goiano, cidadão goianiense, mas eu sou mesmo piauiense, viu? Ixi, aí o Aí, negócio É aí bravo. da nossa É terra, homem da nossa bravo. região. Disso eu não abro mão de jeito nenhum. Mas olha, eu quero agradecer primeiro, boa sorte pelo convite, essa oportunidade. Eu estava em outra ocupação agora à noite. Eu falei, não, eu tenho que ir para casa porque eu não posso perder esta oportunidade de ouvir uma palestra sobre esse assunto pela primeira vez. Vejam que eu não sou tão jovenzinho, é possível que eu seja o mais velho desse grupo que está aqui. Eu agora, no dia 5 de fevereiro próximo passado, eu completei 84 anos. Ainda estou recebendo presente, viu? Pode ser por Pix, Eu você vou lhe dar um apanha. presente. Olha que pele maravilhosa, não tem nem ruga, que inveja! Rapaz, Então, mas olha, veja bem, eu quero dizer à nossa companheira, a querida, me permite chamá-la assim, companheira Vânia, estou encantado com a sua palestra, com a sua exposição. Realmente foi extremamente importante. Eu fiquei aqui sem tirar os olhos, acompanhando para e passo a tela e o que você falava.
porque é um assunto que às vezes não se fala, não Sim. se ouve falar, né? O sujeito vai ficando mais idoso. Aqui na minha na corporação, nós até inventamos um novo nome, porque esse negócio de chamar velho, às vezes nem chama velho, chama é velho. Quando quer ofender, velho, né? Aqui nós batizamos, nós mudamos. Nós mudamos. Aqui não é mais nem velho, nem aposentado e nem agora nós somos veteranos, né? Ó. Veteranos, né? É menos agressivo, é menos agressivo. Mais Mas elegante. o importante em tudo que eu pude perceber na fala da nossa querida Vânia é que nós precisamos de aprender uma coisa: viver o ano que nós temos, o momento que nós estamos. Viver os 20 anos, viver os 40 anos, viver, no meu caso, os 80, e nunca querer, com 80, viver como se tivesse 50, porque não combina, não combina. Então, essa capacidade de perceber isso e viver é muito importante. Outra coisa, muito bem lembrado, muito bem falado pela nossa querida Vânia, é a questão do movimento. Nós não podemos ficar realmente segregado num canto, né? Não, você não pode fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quem sabe o que a gente pode ou não fazer somos nós mesmos. Olha o Somos teimoso nós aí. mesmos, Não tem. né? Assim, Olha aquele teimoso. exemplo que eu estava dando para você, Vânia. Olha quem é. Ó. Não tem gosto aí. Porque somos nós que sabemos que podemos ou não fazer. Eu não posso fazer uma caminhada lá no parque, ou se eu não posso ir numa academia longe, eu faço exercício dentro de casa, né? Não importa, não pode ficar parado, porque costumo dizer que o corpo parado, os membros parados enferrujam, né? Então é Ferrugem. importante que a gente esteja movimentando. De forma, gente, Começa a que ficar crocante. exatamente. Então, gente, apesar, a parte da alegria, da satisfação, quem é o presidente? É Luiz Carlos, Cláudio? Não, o presidente é o doutor João Manuel, da Subcomissão de Você é Distrital de diretor Ah, do João Saúde. protocolo? João Manuel. Manuel Maio. E você é protocolo? Diretor do Eu protocolo? sou só protocolo, eu sou Ah, tá. contratado. Ele me paga bem, eu venho. Eu aqui também sou o diretor do protocolo do meu clube. Mas olha aqui, gente, finalizando aqui minha fala, eu agradeço demais os companheiros por estar aqui com vocês. Mais uma vez, ao meu querido, boa sorte. E você, Vânia, parabéns, minha querida. Leve a sua Obrigada. mensagem aonde puder. Quem sabe, leve aos jovens também, para eles saberem tratar melhor os seus pais, seus avós, seus bisavós, porque às vezes eles acham que a gente já venceu e não precisa mais se preocupar com a gente. De forma que, muito obrigado e aquele abraço forte. Sou piauiense, nordestino, da Gema, viu? Boa sorte. Cabra macho. Cabra macho Olha, arretado. dá tempo ainda da Eliane fazer uma pergunta. Eliane Coelho quer fazer uma pergunta para Sim, você, Vânia? Ainda dá sim. tempinho, tem alguns Eu, minutinhos eu, ainda. Então, sim, Pois não, obrigada, Eliane? obrigada. Vou tentar falar o mais alto possível, né? Aham. estou ouvindo Primeiro bem, Eliana, agradecer, está tranquilo. ouvindo? Obrigada, doutora. Primeiro agradecer a doutora Vânia por essa palestra tão importante, que eu concordo com o piauiense, que deve ser levada para escolas, universidades, centros sociais. Quanto mais se aprender a lidar com o idoso em todas as esferas, física, emocional, mental, espiritual, melhor será, de troca para ambos os lados. E segundo, infelizmente, ainda temos. Eu sou do Rio de Janeiro, estou na região serrana no momento, mas eu sou do Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, e nós não temos boas políticas públicas de cuidado com o idoso. A pessoa menos favorecida, quer classe média baixa, quer classe baixa, ela não tem alternativa se nenhum familiar pode ajudar. E às vezes ele não pode, porque tem que trabalhar. E ele precisa de alguém que cuide dele. Se ele for depender de hospitais públicos para fazê-lo, ou qualquer casa de repouso pública, ele vai morrer solitário. Isso é muito triste. Nós temos que clamar, porque toda a população no mundial cada vez está mais velha. É um fato. Então, nós temos que clamar por políticas públicas nesse sentido. É só isso, eu agradecer a você e a todos que estão organizando. Essa é a minha quinta palestra. Quando eu soube, comecei a vir e estou adorando, está sendo muito proveitoso. Obrigada aos doutores que estão aí à frente, obrigada, doutora Vânia, por
tanta preciosidade a nos trazer. Boa Obrigado, noite. Eliane. Muito Obrigado. obrigada. Doutor João Manuel quer fazer o encerramento? Doutor João Fazer o Manuel, por favor. encerramento? Só falar o seguinte, Oi, essa questão, desculpa. assim, o Estatuto do Idoso, só lembrar, nós temos o Estatuto do Idoso muito bom, acho que todos nós temos que ler o Estatuto do Idoso e entender o Estatuto do Idoso, e se a gente vê idoso passando por maus tratos, fazer a denúncia, ir no CREAS, acho que isso é importante para a gente poder minar todo esse processo de maus tratos, né, e de, sei lá, ter o idoso como um velho, que nós não somos velhos, né? Nós somos pessoas Veteranos. super inteligentes, veteranos, que estamos aqui aprendendo e ensinando ainda. Isso mesmo. Doutor João. Bom, então, eu só queria agradecer a presença de todos e fazer um pequeno comentário. Eu acho que não trabalhar para uma política pública de saúde que prestigie a qualidade de vida dos idosos é, no mínimo, burrice. Porque, a não ser que a gente morra cedo, né, a expectativa é que a gente também chegue lá, né, um dia. Eu já estou muito próximo, eu estou com 68 anos. Né? Então, um jovem desdenhar ou não tratar bem o idoso não ver lá na frente. Né? Os mais antigos aqui lembram-se de uma propaganda que tinha de uma vodka Orloff, né? Que tinha um lema que era "Eu sou você amanhã". Você lembra-se disso? Dessa vodka? Um sujeito chegava no bar e pedia uma vodka e alguém oferecia duas, né? Aí chegava outro sujeito com uma bela mulher do lado e apontava: "Toma essa aqui, Orloff". Aí ele dizia: "Mas quem é você?" Ele dizia: "Eu sou você amanhã", né? E saía com o mulherão do lado. Então, nós, o idoso, somos nós amanhã. E isso é uma ficha que tem que cair, né? Tudo que a gente fizer para melhorar a vida dos idosos, nós estamos fazendo, ao fim e ao cabo, para nós mesmos, né? Quem aqui tem algum parente que já passou de 100 anos? Eu. Você? Quem que é Você eu aí? quem é? Boa Sorte? Também com esse Não, nome, não surpreende. Nossa. não, meu avô chegou a 95, mas não chegou a 100, não. Mas nós temos aqui em Feira de Santana, em Salvador, um cidadão por nome de Geraldo Leite, que vai completar 100 anos agora no dia 23 de abril. Ele é o presidente da Parabéns. Boa Nacional, ele é um médico, né, cientista, é uma figura extraordinária. Até hoje, ainda faz caminhadas, etc., e tem uma mente muito ativa. Isso que dá sustentação a ele. Viaja para o exterior e está criando academias em vários países da Europa e da África, e da Ásia e aqui da América do Sul. Então, tem uma atividade mental muito intensa, né? Talvez é o que lhe dá exatamente, é que eu falo com ele. O Rotary é um seguro contra a velhice, contra a doença, contra tudo. Vamos frequentar o Rotary, né? Vvamos frequentar, Então, conhecer Vânia, conhecer João Manuel, vai conhecer Luiz, claro, conhecer tanta Eliana Coelho Madureira, tanta gente, né? Que conhece, então, né? Muito bom. eu diria que esse amigo, ele chegou à velhice sem envelhecer, né? No dia 19 de fevereiro, completou um ano que meu tio faleceu em Portugal, com 103 anos, 6 meses e 19 dias. E ele ficou lúcido até a véspera de morrer, né? Completamente lúcido. Me passou o número do telefone do neto para que eu ligasse para ele, avisando que ele estava indo embora, né? E quando ele fez 100 anos, eu perguntei para ele: afinal, qual é o segredo de uma vida longeva como a sua? Ele, português, sempre morou em Portugal, falou: vinho e sexo. Eu falei: vem cá, você não vai querer me convencer que na sua idade... Eu falei: não, 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 claro que não, mas eu tive uma vida sexualmente ativa até os 85 anos. Eu falei: por que você parou tão precocemente? Eu perguntei para ele. Aí ele falou sério: olha, porque sua tia morreu, cara. Entendeu? O português é mentiroso, hein? Viu, João? Viu, João? Como é que é? Não entendi a pergunta, Luiz Cláudio. Repita, por favor.
deixa eu Que tio mentiroso. dizer uma coisa. Tem Não, também. Se você que é urologista não é capaz de acreditar que o Não tem caso, não. condições de chegar aos Ó, quando uma pessoa... você tem que rever os seus conceitos, Ó, Luiz boa Cláudio. sorte. Eu convido Boa para sorte. entrar na Associação Brasileira de Medicina da Saúde Sexual, Ó. no qual eu acabei de chegar no Congresso Nacional. Eu convido a entrar Ó. e você vai ver que é possível, sim. Inclusive, você é um grande candidato. Boa sorte e governador Gersi. Vocês vão me desculpar, mas se algum de vocês fosse no meu consultório com 84, 85 anos falando disso, eu ia falar que era gula. Não tem nada disso mais, não. É gula. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Duas coisinhas só. Ixi, agora, ó, gente. Eita, homem do Piauí aí. Primeiro, eu escutei de um nordestino, não faz muitos dias, fizeram a pergunta para ele, ele já estava com 102 anos, vivo ainda, firme, forte. E perguntaram, fizeram essa mesma pergunta que foi feita aí. Como você explica chegar a aceitar dessa forma? Né? Ele falou, o que você faz? Ele falou, eu não morrer novo. A resposta do nordestino. Eu perdi a minha saudosa e querida mamãe, agora, poucos meses atrás, com 108 anos. Que beleza. Rapaz, Estou tentando seguir o caminho dela. você vai passar. Vai conseguir. Ô, Luiz, João Manuel, nosso presidente, está ouvindo? Alto e claro. E a nossa palestrante, Vânia, dá mais um minutinho aí. Aham. Você também pode criar um ambiente favorável e viver muito na alegria, viver sempre alegre. Sempre alegre, contar piadas, brincadeira, a vida para você. Você já trabalhou, tem que trabalhar, negócio de levar tudo a sério, não. Eu chego num ambiente assim, numa farmácia, agora de noite mesmo, as pessoas dão gargalhada. Na padaria, na farmácia, no consultório, eu chego brincando e tal. Aí a senhora foi me perguntou, o senhor é assim em todo lugar? Eu falei, sou, até no velório. Quando eu chego no velório, começo a brincar e contar piada, até o defunto que já está morto, ele dá risada. Ó, pessoal, obrigado pela audiência aí. Muito boa noite a todos, ótima semana. Luiz Cláudio, só mais uma coisa. Já que esse assunto vem à baila, eu convido vocês para que participem no dia 6 de abril, doutora Juliana Alves, que é a catedrática de Medicina da Sexualidade, é doutora em Psiquiatria e Sexologia. Ela vai dar uma palestra para nós aqui, nesse mesmo horário, aqui online, né? E algumas perguntas que ficaram por fazer, o Luiz Cláudio disse que era mentira do meu tio, ela poderá responder a todos aí, tá bom? Então, tá bom. Luiz Cláudio, Luiz Cláudio. O Walter Miyamoto sobre câncer de colo retal, não perca. O Walter Miyamoto, ele é presidente da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos e proctologista e professor de faculdade, da Anhembi em Morumbi. O meu avô também, o português é cheio de história. O meu avô português também ele falava que o homem que veio daqui, né, tá aqui, se ele não gosta de mulher, não bebe, não fuma, veio fazer o quê aqui na Terra? Então, o português é cheio de história. Esse é um sábio. Esse é um poeta, é um sábio ele. Não gosta de mulher, bom cidadão ele não é, mano. Exatamente. Tchau, pessoal. Então, boa noite para todo mundo, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Até a semana que vem. Boa noite.